A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô, você amigo, companheiro, fraterno da Rádio da Fraternidade. O Movimento Espírita em Foco tem uma missão um pouquinho diferente dos outros programas. Nós somos aqueles que traz as novidades que vão ao ar, traz as boas notícias, como nos conta lá os meninos do Elos do Sol, né? Tem uma música linda chamada Boas Notícias, que eu acho maravilhosa. E nós temos, no decorrer desse mês de janeiro, uma missão. Nós estamos preparando, na verdade, a programação 2022 para você. Todo mundo voltando, cheio de esperanças, e a gente tem que fortalecer, tem que acreditar, tem que trabalhar mentalmente para que essas esperanças sejam realidade. Uma das coisas que nós prometemos no final do ano passado foram novidades na nossa programação, e nós estamos aqui hoje para falar de uma dessas novidades. Nós dizemos que a Rádio Rio de Janeiro é a rádio da fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. Então pensamos bastante. A rádio tem um corpo de voluntários extraordinário, de pessoas que estão aqui para nos ajudar a nos entender, compreender a nós mesmos, compreender o meio social em que vivemos, compreender esse momento especial da humanidade e falar com todos os membros que compõem o núcleo principal da sociedade, que é a família. Por isso, a grande novidade será uma programação específica para conversar com você, pai, mãe, educador, pai e mãe de coração, avô, tio, padrinhos, né? Porque espírita não batiza filho, mas tem sempre aquela amiga da mãe, amiga do pai, aquela pessoa que faz parte ou não da nossa parentela corporal, que se liga todas as vezes que um espírito reencarna para um novo tentame na Terra. E isso acontece, nós já sabemos, acontece porque quando nós nos preparamos para reencarnar, não é apenas o pai e a mãe de sangue que vai nos receber que está envolvido na história da nossa nova trajetória, não. Existem aquelas pessoas que não vivem, às vezes, dentro da nossa casa, mas que fazem parte da constelação dos amigos espirituais que nós temos, que vão reencarnar distanciados, fisicamente falando, mas ligados. E aí essas são as madrinhas, né? São os padrinhos, são aquelas pessoas que se interessam por nós, que nos ajudam. Portanto, eles também são convidados para essa nova programação nossa. Nós vamos ter um programa apresentada por uma pessoa que todos vocês já conhecem, estão habituados a vê-la aqui às sextas-feiras, né, com o Valdenir Cruz, falando de vários assuntos ligados à nossa psique, ligado à nossa maneira de pensar, de sentir, mas que está aceitando uma proposta, um desafio de conversar com você sobre laços familiares, sobre a dinâmica das famílias, desse núcleo principal da sociedade, porque é a família fortalecida, não importa o que diga a modernidade, não importa o que os séculos tragam de informações. Nós já tivemos aí há algum tempo atrás, no finalzinho do século XX, chegaram ao mundo as crianças índigo, né? Aquelas crianças que chegavam com uma capacidade tecnológica, científica extraordinária, e a gente descobriu que precisava da outra asa, que a outra asa não estava tão bem desenvolvida assim. Então essa criança índigo precisa do suporte. Ao mesmo tempo, nós temos hoje uma relação familiar, né, ou relações familiares que estão diferentes daquelas de algum tempo atrás. E isso tudo é muito novo para o espírito que somos nesse processo de crescimento e de aquisições morais, de conhecimentos, de aprendizado. Então, é preciso fortalecer esse núcleo principal da sociedade para que nós finalmente consigamos colocar os nossos pés
dentro do terceiro milênio, o milênio que vai elevar o homem à condição de crescimento espiritual. E aí nós vamos tentar, né, começar a aprender a crescer juntos. Crescer com a asa da moralidade e crescer com a asa do conhecimento. Então nós temos aqui essa pessoa especial, maravilhosa, vocês que aí interagem no chat das sextas-feiras, quando ela está no Ouvindo Você com o Valdemir, conhecem a Ceíra Aguiar, que está aqui conosco para nos contar, não é, Ceíra? Olha, gente, eu estou inventando aqui um sobrenome para a nossa companheira. Não sei quem é essa pessoa Aguiar que Aguiar eu conheço. era minha irmã. Ó! Então é Ceíra Oliveira que está aqui conosco, que vocês já conhecem, que vai abrir esse novo espaço na nossa programação. Vai conversar sobre relações familiares, a quem nós damos nesse momento as nossas boas-vindas. Ceíra, bem-vinda ao programa Movimento Espírita em Foco. Gratidão imensa pelos 2 convites. Este de hoje é um prazer enorme. E o programa é um desafio, como você disse, né? É sempre um prazer estar com vocês, né? Cada um de vocês. E o programa, ele cresce e ele ganha valor de acordo com a participação de cada um. E é isso que nós pretendemos, né? Que cada um se envolva, que fale sobre as questões que mais angustiam, que troquem experiências, sugestões, porque o programa não é de cada um de nós, né? É de todos nós, de todos aqueles que ouvem a Rádio Rio de Janeiro. E como você bem disse no início, a rádio que toda a família possa ouvir. Muito bom. E aí eu já vou logo adiantar aqui para vocês. Aliás, eu fiquei assim felicíssima, né? Porque sabe qual é o título desse programa, gente? É Família em Foco. O foco do programa é a família. Uhum. A conversa vai girar em torno da família e com a família, aí representada por aquele membro que entrar para conversar conosco, que mandar suas dúvidas, que mande suas dúvidas, que tire as suas dúvidas durante o programa. Vai haver um e-mail para que vocês possam de uma semana para outra mandarem sugestões ou tirar dúvida de algo que não ficou bem esclarecido, e eu vou deixar que a própria Ceíra nos conte objetivamente para que e como ela entende um programa dedicado à família. A família é o que nos possibilita, né? Tanto a própria reencarnação como o aprendizado. Tudo que nós nos comprometemos antes de encarnar, e as dificuldades são crescentes. O planeta evolui e nem sempre nós conseguimos acompanhar na mesma velocidade, né, essa evolução. Você citou alguns exemplos assim muito fortes e nós precisamos nos preparar. Nós vemos assim uma série de mudanças no transcorrer do tempo em que às vezes complica um pouco o nosso passo a passo. Muita coisa evolui, muita coisa melhora. Eu assim vislumbro assim altos e baixos em termos de relacionamento. A informática, por exemplo, que assim praticamente voou em termos de avanço tecnológico, né? A internet que nos possibilita nos conectarmos com o mundo inteiro, também trouxe aquele lado não tão bom, né? Que as pessoas acabam se viciando no aparelho, como se o aparelho fosse assim uma extensão de si. E aconteceram muitas brincadeiras, muitos vídeos mostrando pessoas, sejam amigos, sejam casais, seja a própria família, às vezes juntos no mesmo espaço, mas cada um com o celular na mão. Eu já vi há alguns anos atrás, numa feira do livro, e fiquei estarrecida, né, que um casal vinha empurrando um carrinho de bebê, e o bebezinho entretido com o celular na mão. Isso faz alguns anos, né? E infelizmente isso do apego a uma coisa que começa brilhando, mudando de cor ao menor toque, foi se tornando assim uma tentação
que as crianças pouco resistem. Então são vídeos, são desenhos, são joguinhos, de joguinhos vão para mais joguinhos e jogos mais complicados, jogos de fase. Nem sempre o jogo favorece valores, favorece assim um respeito ao próximo. Muitas vezes estimula exatamente o contrário. É quem engana, é quem mata, é quem consegue, entendeu? Vencer desafios que não fazem parte do que o Espiritismo nos traz, né? Do que ele ilumina, do que ele mostra em termos de caminho para a nossa evolução enquanto seres eternos. E a dificuldade de quem toma conta das crianças. Você tinha comentado, né, há algum tempo, pouco tempo, antes da gente começar, essa questão de algumas crianças se revoltarem, chorarem ou fazerem pirraça quando você toma o celular ou quando você toma o aparelho. E é a dificuldade do educar. É aquela questão da pessoa confundir e achar que quem ama passa a mão na cabeça e faz todas as vontades. E na realidade quem ama tem que dizer não. Quem ama tem que colocar limites. Os limites são fundamentais na formação da criança. Ela se sente mais segura. Desde que não seja aquele não porque você está nervosa, porque você não está bem, porque você teve problema fora de casa e você está extravasando em cima da criança. É o não consciente. É o não porque não faz parte das regras da casa. É o não porque foge aos valores e às suas crenças. É o não que educa. Né? E não porque você não está bem. E aí todos nós precisamos estar bem. Nós trazemos sempre aquela frase de que para cuidar você precisa se cuidar, porque até para cuidar você precisa estar bem. E na realidade a educação vai muito isso. Nós falamos de reforma íntima, nós falamos do automelhoramento, e para a gente educar o outro, né, mesmo sendo nosso dependente naquele período, naquele momento, nós precisamos nos educar. Porque o exemplo arrasta. Então, muitas vezes você escuta o adulto falando para a criança alguma coisa, como simplesmente, não minta. Mentir é errado, mentir é feio, papai do céu castiga. E fala historinha, e é um doce na explicação. E aí passa 5, 10 minutos, toca o telefone, a criança atende. É fulano. Diz que eu não tô. Entende? Então, quer dizer, a criança fica no mínimo confusa. São as licenças, né, que nós nos damos o direito de utilizar na hora completamente equivocada, né? Mas a gente não percebe que são as gotas que enchem um copo. A gente não percebe que o que a gente faz, a criança guarda muito mais, mesmo quando a gente acha que ela não está prestando atenção, ela fixa, ela tende a repetir do que o que você está falando. Aquela história de que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Não funciona. Já até funcionou, né, Sheila? A gente quando fala a gente fala em conflitos de gerações, não tem como fugir dessa lembrança, né? Já funcionou muito, porque os espíritos de 4, 5 gerações, 6 gerações atrás, como é o nosso caso, chegavam ao mundo e encontravam um pacote que a criança não abria. Aquele pacote ele era ofertado e aberto por quem a recebia, por quem era responsável por ela. E aquele pacote seguia um padrão pré-estabelecido, sem o diálogo que todos nós... Quem foi jovem não foi rebelde. Né? Ao longo das gerações, nós fomos vendo as rebeldias irem se tornando cada vez maiores, porque quanto mais o ser sabe, quanto mais ele recebe informação, mais ele pensa. E quanto mais ele pensa, mais ele desenvolve desejos, curiosidades, necessidades. Então, as nossas gerações fizeram coisas que deixavam os nossos pais também de cabelo arrepiado. Mas já tivemos uma coisa diferente, porque nós pegamos aí uma geração que começou a desenvolver uma certa preocupação com o bem-estar do filho. Já foi diferente da geração dos nossos pais. Os nossos pais, né, que a maioria de nós já não os tem mais conosco, vieram de um processo tipo regra pré-estabelecida. Não havia opção.
Quando a opção passa a fazer parte da vida, tanto da criança, quanto do adolescente, quanto do adulto, ela abre um leque que precisa ser visto. Então, esse leque foi aberto para nós abrimos essas portas, né? Nossa geração que estava aí na pré-adolescência, adolescente dos anos 60 para frente, teve acesso a esse leque e foi uma coisa que foi no mundo inteiro, foi no planeta como um todo, porque eram espíritos que já chegavam com mais informações do que a que os nossos pais tinham. Só que parece, você me corrija se há um equívoco de informação, que nós perdemos o controle do balançar desse leque. As paletas desse leque nos parece que começaram a se movimentar sozinhas. E à medida que essas paletas foram se movimentando, elas foram criando mais e mais e mais paletas de opções. E aí hoje, eu que tenho netos, outras pessoas da minha geração que tem netos, a gente fica, às vezes, impactados, porque a gente olha e fala, gente, mas que criança é essa? Que adolescente é esse? De onde veio esta criatura? E aí, nós vamos fazer uma coisa diferente que nós costumamos fazer no início, estamos fazendo aqui no meio do bate-papo, vocês vão entender por quê. O Tiago Brito, que é muito mais jovem do que nós duas, tem programa aqui na Rádio Rio de Janeiro. Há quase 10 ou 12 anos atrás, me causou um impacto, no bom sentido, quando lá na TV Nova Luz, num programa sobre o Natal que nós estávamos fazendo com a Yasmin, ele sobe ao palco e canta uma música chamada Jovem Pobre Menino Rico. E ali ele desfilava, e vocês vão ouvir essa música agora, uma série de questões com relação a esse pobre menino rico. O que é esse pobre menino rico? Porque a riqueza agora deixou de ser um fator real de quem realmente tem um recurso financeiro. A riqueza ganhou uma outra face, né? A riqueza ganhou uma face com todos os sacrifícios dos pais, dos avós, das dindas, dos dindos, dos tios, de proporcionar coisas que o mundo diz que o jovem e a criança tem que ter. E aí ele se sente assim. Embora não seja a realidade dele, ele se sente rico. E Tiago canta, vocês vão ouvir essa música agora, muito bem. Porque nós vamos ter o nosso tempo reencarnatório aqui, vamos voltar para o plano espiritual. E como é que nós vamos chegar lá? E quando há o desencarne do espírito em plena juventude? Criança ou adolescente, ou jovens, que é o que mais acontece atualmente. Sai para o final de semana, sai para a noitada, sai para o passeio na cidade costeira, e não retorna mais. E essa música fala sobre isso. Vamos ouvi-la. Como eu vim parar aqui? Vocês sabem quem eu sou? Cadê minhas joias, minhas roupas? Me tira daqui! É apenas um pobre rico, sem migalhas de luz. Se esconde em meio às trevas, ignora Jesus. Vive apenas seu engano, pensa que pode tudo aqui. Mas depois vem a surpresa, você não morre, fica tudo aí. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí. Você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Na espiritualidade, dinheiro não tem valor. Seu único tesouro é o que você plantou. Se não amou os outros, o egoísmo te ganhou. Mas terá uma nova chance, você renasce e aprende o quanto errou. A sua joia tão rara, sua roupa importada, fica tudo aí. Você se sente desnudo, pois o amor é tudo
que se pode vestir entre o tesouro da terra e o do céu. Primeiro é amargo, segundo é o mel. Escolha o caminho de ser ou de ter vaidade e orgulho que enganam você. A sua joia tão rara, a sua roupa importada, fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. A sua joia tão rara, importada, fica tudo aí, desnudo, o amor é tudo que se pode vestir entre o tesouro da terra e o do céu. Primeiro é amargo, segundo é o mel. Escolha o caminho de ser ou de ter vaidade e orgulho. Então, meus amigos, não é linda a música do Thiago? Essa música fala de algumas das situações que nós vivemos hoje. E eu volto a dizer para vocês que eu vi Seira essa música há uns 10, 12 anos atrás. E eu achei que naquele momento aquilo estava sendo um momento muito feliz para quem trabalha com educação, para pais, para evangelizadores, para instrutores de mocidade. Porque ninguém, independente da filosofia que a família professa, está isento desse abafamento, desse despejar de informações, que como você bem citou agora há pouco, que a internet nos trouxe, que a informação nos trouxe, e que mudou um pouco os conceitos nossos de felicidade com relação a vivermos, né, de nos educarmos, nos prepararmos para sermos adultos, conscientes e construtores, continuar a ser construtores desse projeto de Deus chamado Planeta Terra, que nós fomos convidados a viver. O que é que você acha dessa música? Belíssima, traz tudo o que você disse, entendeu? E voltando um pouquinho ao que você tinha dito antes, você falou algumas vezes, né, sobre essa questão da evolução. Engraçado, nós estamos no Janeiro Branco, né, em prol da saúde mental. E como físico, para quem está encarnado, chama tanta atenção. Porque eu acredito que você também tenha escutado várias vezes falar que a criança, ela nascia de olhinho fechado. Demorava às vezes uma semana para abrir o olhinho. E aí todo mundo se espantou quando começou a nascer com os olhinhos abertos, já fazendo uma série de coisas que demorava muito tempo a fazer. E não há, assim, normalmente, nenhum responsável que não se encante com a facilidade que a criança tem de aprender as coisas. E ela nos encanta mesmo por conseguir fazer algumas coisas sozinha. E a gente não reparou nessa questão. A gente reparou no físico, né? E não acompanhou a mudança intelectual, né? A mudança do espírito, a mudança da forma de ser. E aí você falou também, né? Uma coisa muito importante. A gente meio que perdeu o controle. Então, uma coisa que era assim, uma caixinha, como você citou, passou assim, a ser assim, é como se a gente saísse de um extremo ao outro. Então, antes se respeitava por medo, né? Por temor, era pai, era mãe, né? E, de repente, você começou a permitir e você perdeu um pouco como dar limite. E quando você falou, inclusive na música, né? Você aproveitou a música para citar essa questão da crença, né? Isso é uma coisa que faz uma diferença enorme, independente da religião. Mas eu já escutei casais, eu já escutei responsáveis por criança falarem assim: nós temos opiniões diferentes, então não levamos a criança a lugar nenhum. E isso é um erro absurdo, é um equívoco enorme, porque a criança precisa dessa bagagem, dessa luz, desse conforto, desse acolhimento, porque ela está se formando. E tem gente que chega e fala assim: não, deixa quando meu filho crescer, ele escolhe. Vai escolher. Vocês estão vendo como é importante a gente falar com a família? Então nós vamos refazer aqui o nosso convite a você. Não sai daí não. Fique conosco. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós voltamos já, porque olha, essa conversa rende muitas reflexões.
Voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godoy. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Agenda do Movimento Espírita. Então, a nossa agenda vai aí com um abraço para o nosso companheiro Kaique, da CIA Teatral Mensageiros. Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Esse título me arrepia. Já esteve em cartaz no ano passado e está retornando agora em 2022, daqui a 2 dias, dia 30 de janeiro, às 16 horas, na Arena Carioca Fernando Torres. Você sabe onde é que fica? Não sabe, eu vou te falar. Fica lá em Madureira, na rua Bernardino de Andrade, número 200, no Parque Madureira. A entrada para ter acesso ao teatro é pelo portão número 4. Essa arena, esse espaço cultural tem várias entradas e você pode adquirir os seus ingressos entrando no site do Simpla, onde os ingressos estão sendo comercializados, ou entrando em contato pelo telefone 21, é lógico, 97194-9527, que também é o WhatsApp. Você pode aproveitar e tirar qualquer dúvida que você tenha com relação à apresentação da peça com o próprio Kaique. Você pode mandar uma mensagem que eu tenho certeza absoluta que ele vai te responder. Vai aí o nosso abraço para Kaique, irmão. Sucesso mais uma vez, porque a peça é linda. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo com Ceira. Nós encerramos o primeiro bloco aqui ouvindo o Tiago Brito. Olha aí a importância da arte no processo educacional. E aí não é de criança e adolescente só não, é nosso também. Porque às vezes a gente se vê retratado na letra poética de uma música, ou então lá num personagem em cima de um palco que a gente fala, nossa, eu sou assim, eu faço isso. Mas essa peça Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala muito do que é esse Brasil. Que nós acreditamos sim, é a pátria do Evangelho e um dia será o coração do mundo. Vamos construir esse coração. Ceira, nós falamos agora há pouco sobre a letra dessa música do Tiago, que fala sobre essa questão das aquisições materiais, que esses espíritos que chegam dão tanta importância. Você falou aí da criança com o celular, eu conheço isso, tá? É celular, é tablet preso no carrinho, né? E aí você fala, mas filha ou filho, tem necessidade desse tablet no carrinho? Ai meu Deus, eu não aguento. Então deixa o tablet ligado que ela vai se encantando aí com o Mundo Bita, com a Galinha Pitadinha. É até programas que trazem um certo processo educacional. O Mundo Bita, então, é um programa que fala muito sobre essa questão dos relacionamentos, mas voltamos a afirmar que nós reencarnamos com um grupo que tem um compromisso conosco. E eu queria falar com você sobre esse compromisso, sobre essa questão do eu não aguento, então eu deixo o tablet ligado ou o celular, ou então eu não tive, eu sonhava tanto em ter e quero que o meu filho tenha, ou eu não tinha diálogo em casa, ninguém me ouvia, eu não tinha direito a opinar, tudo me era imposto e o meu filho tem direito a ter opinião. E aí? É algo que acontece muito, né? São duas coisas, né? Uma, eu não tive e queria ter, então eu quero proporcionar. E às vezes essa pessoa que quer proporcionar se perde, vai além até das suas possibilidades, se enrola, agrava a situação. E quando tem possibilidades, foca tanto nisso que às vezes atrapalha o crescimento e assim, que a criança consiga uma certa autonomia. Ela cresce, você vê jovens, você vê pessoas assim de 20 e poucos anos e que são totalmente dependentes dos pais. Não buscam, porque tem tudo nas mãos e tem o que quiser. E basta fazer uma carinha feia ou fazer uma ameaça, né? Porque tem criança que faz ameaça. Pois é, a criança faz e o adolescente faz e cresce assim. Vou sair de casa e os pais se apavoram, a mãe se apavora, né? Então,
é muito complicado você conseguir respirar e entender que não é assim. Que essas coisas têm um custo muito elevado, inclusive emocionalmente. E aí vem outra questão, né, que você falou, quer dizer, essa de dar. Eu já escutei algumas vezes, tem alguns que não gostam quando eu falo, ficam chateados, mas infelizmente do pai e da mãe chegar, olha, eu sou sua melhor amiga, eu sou seu melhor amigo. Desculpem, mas pai e mãe não são amigos, sabe? Amigos, às vezes, são aquelas pessoas maravilhosas que te acompanham boa parte do tempo. Mas a maioria, ela chega numa fase, vai embora, você perde contato. As crianças, principalmente, adolescentes, param de falar. Sabe, eu não quero falar... Antigamente era o de mal, né? Hoje em dia não tem mais o de mal, mas deixam de falar, perde contato, trocam as amizades. Pai e mãe são pai e mãe para sempre, sabe? Enquanto estivermos nesta encarnação... Em qualquer documento que pegue, está ali o nome do papai e da mamãe. Em alguns casos, são outras pessoas que criam. E são aquelas ali, não melhores amigos, são aquelas que vão criar. Então, é diferente. O respeito é outro. Aquelas pessoas, mesmo cometendo equívocos, porque as pessoas brincam, né? Criança não vem com bula, não vem com manual de instrução. Então, por mais que a gente leia e por mais que os pais ajudem, a gente erra, porque cada ser é único em todo o universo. Então, o que dá certo com um filho não dá tão certo com outro, e você tem que perceber as diferenças, e você tem que perceber o como fazer, e isso não é passar a mão na cabeça, porque as regras são umas, mas existem formas de fazer com que a criança entenda, e você vai tentando, mas é aquela pessoa que sempre vai te amar. É aquela pessoa que, independente de onde você esteja, normalmente vai estar torcendo por você. Vai fazer uma oração por você. Quando você precisar, aquela pessoa vai estar ali. E existem vários conflitos e várias situações diferentes dessa. Mas pai e mãe são pai e mãe, inclusive se o casal se separar. Mesmo que cada companheiro vá para um lado ou para uma direção, filhos não são produto de barganha. Filhos não são para ser puxado um para cada lado como se eles tivessem que escolher. Eles não têm que escolher nada. Eles têm direito ao pai, eles têm direito à mãe, eles têm direito aos responsáveis que os educam. Então, você ficar jogando a criança contra o outro é assim um mal que você não tem ideia da profundidade que você causa naquela criança. E nós que somos reencarnacionistas temos que lembrar que esse mal ele vai acompanhar aquele espírito às vezes por várias encarnações. É muito sério. Os traumas têm um custo elevadíssimo, né? Então, mesmo que você não queira ver o outro ou a outra nem pintado de ouro, você tem que respeitar, sabe? Você tem que respeitar enquanto mãe, enquanto pai. Você tem que respeitar enquanto aquela pessoa que está educando seu filho. E aí, há alguns momentos atrás, a gente estava comentando sobre isso, né? E uma colega tinha falado aqui, né? Que quando está comigo, as regras são minhas. E isso as pessoas que são responsáveis pela criança também têm que ver. Com quem eu deixo os meus filhos? Quem fica com os meus filhos quando eu não posso estar? A creche desenvolve muito rápido, sim, porque ela socializa, ela aprende a dividir, a compartilhar. Realmente o contato com outras crianças auxilia nesse processo. Mas mesmo na creche você precisa de acompanhamento. Uhum. Os pais ou o responsável precisa ir para as reuniões, falar, ver como é que está o desenvolvimento da criança. E quando fica com alguém, seja parente, seja avó, avô, seja amigos, é importante que você saiba como aquela pessoa pensa. Porque você diz que uma coisa é azul e a outra vai dizer que é vermelho, vai confundir a cabeça da criança. Então, você não deixa algumas coisas e coloca regras. Olha, o horário da televisão é de tanto a tanto. A pessoa vai na casa do outro e pode tudo, vai complicar. Então, isso também é uma outra coisa que a maioria não gosta, mas vovôs e vovós, vocês não têm a permissão de estragar a criança. Vovôs e vovós têm que ajudar na educação, sabe? Tem que colocar limite também. Por mais que a gente queira ser amado ou tenha essa necessidade,
A gente precisa aprender a colocar limites e a respeitar. O papai e a mamãe não pensam como eu penso, vamos conversar com o papai e mamãe. Exatamente, não colocando a criança no meio do processo, porque, não te cortando, só pra gente não perder o fio da meada, é muito comum o avô e o avô, é uma tentação, gente, na verdade, né? Você querer fazer com o neto aquilo que era feito com o seu filho. Não é mais seu filho. As regras são as regras do pai e da mãe. E aí você vai ali acompanhando. Se você puder auxiliar, ótimo. Mas muita ajuda quem não atrapalha. Então não atrapalha. Porque nós estamos preparando seres humanos que cada vez mais estarão no mundo, mesmo que fique morando dentro da casa do pai e da mãe. Porque esse ficar também desse adolescente, desse jovem adulto, às vezes é o ficar da conveniência, né? Eu não vou assumir o papel de ser dono de mim totalmente, né? De cumprir com o processo de ter que me bancar. Então eu fico na casa de papai e mamãe. Mas eu tenho um limite. A porta do meu quarto não pode ser aberta se eu não estiver. Papai e mamãe não podem falar isso ou aquilo comigo, porque eu sou adulto, eu já penso, eu já tenho as minhas decisões, as minhas realizações. Então tudo isso é o resultado desse nosso elo meio perdido que ficou entre o ontem e o agora. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos construindo o amanhã. Com certeza. E o amanhã precisa do hoje. Então nunca é tarde de mudar. Porque nós somos espíritos em evolução, em progresso, não tem assim qualquer tipo de problema reconhecer que estava errado, que pegou o caminho errado e ainda tem como mudar, tem como consertar entre aspas, tem como acertar o rumo. Você deixou solto, tem como voltar a pegar a mão das crianças, entendeu? Tem que voltar a iluminar, a orientar, a falar, a não ter medo. Às vezes os pais ficam muito, ou o responsável, fica muito chocado quando a criança enfrenta. Respira fundo, não perca o controle, porque isso é péssimo. Se precisar, enche a boquinha d'água, não engole, vai pro banheiro, se acalma. Depois vai e conversa. Tenta entender o que a criança está trazendo e trabalha o que ela está trazendo. Às vezes a crítica que ela traz é verdadeira. Ela realmente pegou você pisando na bola, vamos dizer assim, errando, cometendo um erro, falando uma coisa e fazendo outra. Mas chegue e fale, converse. Não é porque você errou e nenhum de nós é perfeito que isso te tira a autoridade de responsável por aquela criança. Não é porque você errou que você tem que sair gritando porque a criança está apontando erro. Calma, o mundo não se perdeu ali. Ela percebeu, trabalhe o que ela percebeu. Trabalhe, entendeu? Seja a ajuda que ela está te dando nesse feedback, seja como você trabalhou aquele erro. Qual foi o caminho que você tomou, se você reconheceu, se você não reconheceu, como é que você poderia ter feito diferente. Converse. Há um medo muito grande da conversa. Há um medo muito grande, entendeu? Como se você tivesse assim, na mesma posição que os filhos. Em termos de espírito, ele pode ser muito mais velho que você, ele pode ter muito mais experiência e vivência que você. Mas quando você olha para a criança, você acha um desaforo quando ela te enfrenta. Uhum. E muitas vezes, apesar dessa sensação de ataque, ela não está te atacando, ela está verbalizando algo que ela observou. E você tem que ter autocontrole. Por isso que eu falei também, e aproveitando o Janeiro Branco na saúde mental, que cada um de nós, independente de quem seja, precisa extravasar, precisa de coisas que lhe façam bem, precisa aprender a lidar com as próprias emoções, porque emoção à flor da pele é péssima conselheira. Você fala e você faz coisas que depois você vai se arrepender, mas já machucou. Já feriu, e às vezes o outro tem uma dificuldade muito grande de esquecer ou passar por cima daquilo. Então nós precisamos nos cuidar. E como muitas pessoas estão tendo filhos e tentando criar filhos sozinhos, e aí nós citamos várias vezes a questão dos avós, tem gente que fala, eu não fico, o filho é seu, você cuida, você cria. E tem gente que fala, eu fico para você trabalhar, nada além disso. E às vezes a pessoa precisa relaxar. Não é deixar com qualquer pessoa para você
e a farra todos os santos dias e todas as santas noites. Não é isso. Mas que você negocie, que você veja. Isso é um processo de construção, né? Você Precisa. constrói essa relação. É fundamental Precisa que você construir essa construa. relação. Entendeu? Pelo menos, olha, uma vez por mês eu preciso ficar sozinha, ou eu preciso, não sei, ir para uma praia, ou sair, ou bater papo com as minhas amigas sem ter a preocupação. Porque é engraçado, quando a gente vira mãe, a gente escuta mãe e você está respondendo. Entendeu? Não interessa de onde está vindo aquele pedido, aquele chamado. Isso aí. Então toca. Então, quer dizer, vamos tentar se cuidar. Isso aí. Para não perder a paciência e o controle com que as pessoas que a gente mais ama. Vocês estão percebendo qual é o objetivo desse novo programa? Nós precisamos trabalhar nessa construção do mundo que está sendo desdobrado ao nosso olhar. Nós precisamos nos lembrar que quando, fazendo uma brincadeira aqui, brincadeira que eu escuto muito, tá? Oh, ele precisa de um Vale Night. Tá bom, vou te dar o Vale Night. Mas olha só, tá, o dia assim não pode ser, porque eu tenho meus compromissos. Então você vai construindo uma relação com o seu filho, com tua filha, teu genro, tua nora, que envolve o seu neto, porque o processo desse núcleo principal da sociedade é justamente esse, é o processo da convivência. Nós precisamos aprender a conviver. E pode perceber que quando é aquela criatura que mais reage com relação ao nosso processo de intervenção na vida dela, é aquela pessoa que mais te dá preocupação. Porque você fica sempre com aquela coisa, meu Deus, o que eu fiz que fulano é assim comigo? Olha, eu tenho tantos filhos, ninguém é assim, só Cicrano é. Sim, porque são individualidades que vêm num processo de longas experiências contigo que precisam refazer conceitos, fechar feridas. E esse terceiro milênio que está sendo construído para esse homem do amanhã, que está aí criança, que está aí adolescente, que está aí jovem, é uma responsabilidade muito grande. Meu pai trabalha até hoje, disse Jesus. Eu trabalho também, e ele só faltou concluir a frase, mas a gente conclui. E vocês, nós também precisamos trabalhar. Não adianta nada eu reclamar que você entrou numa condução e tem lá um jovem às gargalhadas com fone de ouvido, sentado na cadeira, e você está ali cheia de dor, veio do médico, e a pessoa não te dá o lugar para você se sentar, embora ali esteja escrito que aquela cadeira é exclusiva para determinada faixa etária, porque o que faltou não é que ele queira ser deseducado, é porque faltou essa construção, né, no processo de vida dele. Às vezes, como você bem falou, Ceira, tá na creche, aprende um monte de coisa que cada dia que chega em casa é uma novidade. Mas e o acompanhamento que você precisa fazer? Você precisa observar. Trouxe uma novidade, tá? Você está sentado observando a novidade. Mas eu quero ver como é que essa novidade está impactando no processo daquela criatura que está sendo construída. Não é só achar bonitinho. Nossa, botei lá na escola e virou um gênio. Gênio já chega gênio. Mas é preciso que essa genialidade seja direcionada. Você tocou 2 pontos importantíssimos. É difícil conviver. Porque são pessoas diferentes, né? Espíritos eternos tentando conciliar, como você falou, negociar, falar. E aí vem assim uma diferença, né? Nós falamos de diferença em termos assim de criança, em termos de família, mas desde o início. Nós somos de uma época que as pessoas casavam para viver o resto da vida. E o que você mais escuta de uns tempos para cá é: vamos juntar, se não der certo, separa. Vamos casar, né? Se não der certo, separa. Qual o compromisso que essa pessoa tem de que dê certo? Qual o empenho que ela vai fazer para que dê certo? Se ela já pensa na facilidade que tem de abrir. Exatamente. Então isso complica, né? Quer dizer, relacionamento só acontece quando as duas pessoas querem. E elas precisam querer muito. Elas querem construir algo juntas. Elas querem caminhar juntos. É parceria, é cumplicidade, né? Tem que ter paciência? Tem sim, mas são de ambos os lados. E isso é que vai receber a criança. E às vezes as coisas vêm ao contrário e é mais difícil ainda. E a criança vem com as pessoas cada vez mais jovens. Então, se o adulto muitas vezes não está preparado para receber um novo ser, pelo qual ele vai se responsabilizar,
Imagina uma criança recebendo outra. Então é muito complicado, né? Isso é uma outra coisa que algumas pessoas detestam quando a gente fala, mas me desculpem. As pessoas sensualizam muito a criança, né? Coloca a criança com aquela roupinha curtinha, a criança dança mexendo bundinha e todo mundo bate palma. Ai, que linda, que linda! Então você vai reforçando, né? A criança usar roupas assim que chamam atenção, a criança a se achar bonita ou a mexer o corpo para chamar a atenção, e depois você se surpreende quando a criança com 13, 14 anos está sendo mãe, está sendo pai, né? E que é muito difícil, agora você se vira, né? Então, o deixar a criança ser criança, o tomar cuidado, por mais gostoso que seja o batuque ou o ritmo da música, com a letra, com o que está sendo passado para aquela criança, qual o ser que você está construindo, educando, porque quando você fala sobre essa questão do rapaz estar com fone alto, ou a pessoa está fingindo que está dormindo para não dar o lugar que por direito seria de uma outra pessoa, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de exemplo, e que isso tudo tinha que vir do lar. Então, as pessoas que decidem morar junto e constituir uma família, hoje existem famílias de todas as formas, e em alguns lugares a definição de família é que a família seriam todas as pessoas que residem no mesmo lugar. Exatamente. Então, quer dizer, elas precisam aprender a conviver, elas precisam aprender a se respeitar, e elas precisam aprender a educar, não só falando, mas dando exemplo. E só para fechar, eu já vi a avó rindo e achando uma graça quando o bebezinho dá tapa na cara dela. Que gracinha! Não pode. Você tem que segurar a mãozinha, você tem que falar que não pode. Você não pode deixar a criança ficar batendo ou ela fazer o que ela quer, como o espernear que você falou. Né? Espernia no chão porque quer, e você dá para ficar livre, para ficar em sossego. Isso não é educar. Não é mesmo. E o conceito de família mudou. Um pai que cuida sozinho da criança, aí vai ter que contar com a ajuda de alguém, uma mãe que cuida sozinha da criança, que vai contar com a ajuda de alguém, e mesmo assim continua sendo uma família. Se eu for perguntado qual é o endereço residencial daquela criança, daquele adolescente, é o endereço da pessoa com quem ela vive. Então é uma família, é um grupo familiar ali construindo um processo futuro. Então nosso objetivo, né, eu creio que o objetivo da CEIRA com este programa, com esse bate-papo, com essa conversa que vai acontecer todas as semanas aqui na Rádio Rio de Janeiro, com a família em foco, é mostrar que não adianta esperar que as coisas venham prontas de algum lugar que não se sabe de onde e seja entregue na casa de cada um pacote, e aquele pacote tem tudo de bom, tudo de perfeito, tudo de conceitual. Para ajudar aquele espírito, porque todas as vezes que eu falo em família, eu me lembro, e todo mundo que conhece a literatura sabe disso, né, da reencarnação de Sigismundo. Está lá no livro Missionários da Luz. Como foi importante que aquele espírito pudesse se aproximar de alguém que ele havia, inclusive, tirado da vida física anteriormente. E como foi importante que aquela pessoa de quem a vida foi roubada e compreendesse a oportunidade importante que tinha, porque o próprio Sigismundo ia trazer uma série de problemas, inclusive físicos, que iriam se manifestar em algum momento. Então houve um consentimento de ambas as partes, de Sigismundo querer vir, de aceitar aquele pai e aquela mãe, daquela mãe saber que ela teria um processo muito longo e muito complicado para receber aquele filho que ela amava de paixão, recebe de joelhos o espírito adormecido, mas que ao lado dela estava o companheiro que de vez em quando ia estar lembrando de que um dia sua existência foi furtada por aquele atual filho. Então nós não sabemos quem está conosco, não é, Ceíra? No nosso processo familiar, a gente não sabe. Verdade. Costuma-se colocar tudo no mesmo saco, né? No mesmo prato. A gente não reencarna com os amigos, reencarna com os inimigos. Não é bem verdade isso, não. A gente reencarna com amigo, reencarna com inimigo, pode transformar o amigo em inimigo, mas também pode transformar o inimigo em amigo. Como você disse assim, o programa, né, não vai trazer passe de mágica, não é estalar de dedos, mas é um processo, é um caminhar juntos, em que você, né, quem nos ouve, é que vai fazer com que aconteça. A sua participação.
É isso aí. Então, Família em Foco vem aí. Ouça, participe, divulgue, aguarde, que rapidinho vai estar aí um spot no ar, convidando você para acompanhar o Família em Foco. É um processo de construção, é um programa que ele não está chegando pronto. Ninguém abriu aqui um pacote na frente de você ir e disse, tá aí, você vai lá e vai repetir tudo que está escrito aí. Não. É um processo de construção de um diálogo entre a profissional que ela é e você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, nesse núcleo importante, principal da sociedade, que é a família, porque dissemos no ano passado e vamos repetir agora. Os próximos 50 anos da Rádio da Fraternidade depende de você e do que nós estamos fazendo aqui. Então estamos criando coisas novas, porque você que está aí do outro lado também precisa receber coisas novas, participar, interagir e aguardar. Em breve, Família em Foco na Rádio Rio de Janeiro. Vocês vão ficar sabendo de tudo, tudinho, quando os spots estiverem no ar. Faça o seu convite para que as pessoas possam interagir com você. Dependemos inteiramente de cada um. Sigamos juntos esse novo desafio. Contamos com você. Até breve. Então, até breve para todos vocês. Um abraço no coração de todos. Muita paz, muita tranquilidade. E aguarde. Vem aí, Família em Foco, na Rádio da Fraternidade, a rádio que toda família pode ouvir. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.